Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 4 do PET, volume 4 de língua portuguesa, do ano de 2021. Nós temos como tema, nesta semana 4, coesão e coerência. Tudo bem com você, estudante? A semana 4 chegou com tudo. Nela iremos falar sobre o que é a importância da coesão e da coerência para a construção de um texto. Coesão é a ligação entre as partes do texto, palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela fica mais fácil ler e compreender um texto. Veja um exemplo de texto coeso. Último recurso. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Então, nós temos, né, advérbio de tempo, né, quando, indicando tempo. Aí nós temos o para quê, tudo, fazemos tudo para alguma coisa, né, para que nos ame. Nós temos conjunção, nós temos pronomes. Então, são essas palavrinhas, né, esses elementos linguísticos, né, que vão fazer essa ligação, né, entre as palavras, entre as expressões, entre as frases, entre um parágrafo e outro, fazendo com que esse texto, né, tenha sentido, seja coeso. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não, espontaneamente, mas, né, nunca por força de imposição. Às vezes é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Então, nós temos aqui um texto de Clarice Lispector, e essas palavras que estão em negrito, né, são conjunções, são pronomes, elas fazem com que o texto fique coeso, que o texto tenha sentido. Se, por exemplo, aqui, nessa parte aqui, eu vá e tire o para quê. Quando fazem tudo, nos amem. Quando fazemos tudo, nos amem, e eu tirar o para quê, a frase vai ficar sem sentido. Então, esses elementos linguísticos, esses elementos de ligação, eles são muito importantes para que o texto tenha sentido, né? Sem eles, o texto não vai ter sentido. Já a coerência é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê, enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias no texto. A coerência está para a harmonia interna do texto, o sentido. A coesão e a coerência são bem amigas, andam sempre juntas, mas pode haver situações em que elas estejam separadas. Observe. Coeso e incoerente. Então, vou ler aqui um texto para vocês, que ele é coeso. Por quê? Porque tem os elementos de ligação, mas ele é incoerente, porque o sentido, né, não condiz. Os jornalistas se comprometeram a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. Do que o texto nos fala mesmo? O elemento coesivo, no entanto, estabelece uma relação de oposição com o quê? Com o fato de os artigos ou os jornalistas afligirem a opinião de quem? Dos leitores, dos jornalistas, dos artigos políticos. Percebe que há uma confusão, que gera uma incompreensão do texto? Logo, podemos dizer que não houve coerência, apesar de ter havido coesão, né? Apesar de ter havido as palavras que ligam, né, o no entanto. Tá no lugar certinho, né? Os jornalistas se comprometeram a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. E aí?
São os jornalistas ou são os artigos políticos, né, que afligem a opinião? Então, tem a coesão, mas falta a coerência, né, falta o sentido. Incoeso e coerente. Agora eu vou ler um texto que está faltando os elementos de ligação, mas ele tem coerência, ele tem sentido, né? Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma. Então eu já sei, ó, chinelos, eu peguei o chinelo, calcei meus chinelos, fui ao banheiro, né? Vaso, né? Sentei no vaso, fiz alguma coisa, number one or number two, dei a descarga, fui na pia, peguei o sabonete, lavei as mãos, escovei os dentes. Então é um texto que ele é coerente. Tudo tem um sentido. Um depende do outro. Mas ele está faltando a coesão, porque ele faltam as palavras que fazem essas ligações, né? Essas palavrinhas, as conjunções, os pronomes. Então tá faltando verbo, né? Aí nós temos mais substantivos e adjetivos. Então vou lá: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente. Então, é só creme para cabelo, pente, né? Passou o creme no cabelo, penteou, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas. Então aqui já nota-se que ele está num escritório, né? Quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, né? Continua no escritório, bilhetes, telefone, papéis, relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório banheiro, né? Vaso, pia, água, táxi, agora já entrou no táxi, saiu, né? Entrou no táxi, mesa, toalha, cadeira, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dente, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Então aqui nós temos a rotina, né? Um texto que fala sobre a rotina de uma pessoa, né? De um dia inteiro, né? De quando ele acorda até quando ele vai dormir, de tudo que ele faz, onde ele vai, né? Todos os cigarros que ele fuma. Então, nós temos uma rotina. Só que tá faltando coesão. Por quê? Porque tá faltando as palavrinhas de ligação, né? Que vão ligar os verbos. Então, tem coerência, porque tem todo um sentido, mas está faltando as palavrinhas que vão dar aí a coesão ao texto. Perceba que não houve nenhum elemento conectando as frases, houve apenas justaposição delas. Realmente não houve coesão, mas houve total coerência, pois as frases mantêm relações de sentido. A incoesão, a ausência de elementos conectores ou referenciadores, não prejudicou o sentido do texto, ou seja, a coerência. Agora vamos treinar o uso da coesão e da coerência?
Número 1. Escreva um texto opinativo em que você discuta as consequências da violência urbana no Brasil. Os textos abaixo são para motivar a sua escrita. Atente-se para a coesão e a coerência do seu texto e escreva-o na modalidade formal da língua portuguesa. Então, lembrem-se, precisa ter a coesão. Você não vai escrever um texto apenas com sentido, não. Você vai escrever um texto em que haja coesão e coerência. E nós temos aqui dois textos motivadores, né? Temos aqui no texto 1 um infográfico. Norte e Nordeste têm os maiores aumentos nas taxas de homicídio. Cresceu o homicídio de pessoas negras, né? Não negros 12,2%, negros 18,2%. Pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos. Jovens morrem ainda mais cedo. Então, vocês vão analisar os dados do infográfico, né, para vocês, né, poderem colocar aí no texto. E temos o texto 2. A violência urbana tornou-se um problema social grave em todo o país a partir dos anos 1990. Nessa época, a falta de planejamento urbano e o tráfico de drogas fizeram eclodir guerras nas periferias das cidades. Segundo o Mapa da Violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari, o número de assassinatos no país passou de 13.910 em 1980 para 40.932 em 2010, correspondendo a um aumento de 259%, ou equivalente ao crescimento de 4,4% ao ano. O número é superior a países em conflitos, como Iraque e Afeganistão, e comparado a nações africanas e caribenhas, com governos e instituições jurídicas precárias. Na América do Sul, somente Venezuela, 45,1%, e a Colômbia, 33,4%, possuem taxas maiores. Entre as principais causas da violência estão fatores sociais: pobreza, falta de educação e moradia, despreparo das polícias, lentidão na justiça e superlotação de presídios. Então, nós temos aí dois textos que abordam, né, a violência. Temos dois textos que abordam as consequências da violência urbana no Brasil, e vocês vão retirar ideias, né, desses textos, os dados, vocês podem usar os dados, e vocês vão fazer uma produção de texto, uma redação. Né? Vamos observar aqui o enunciado. É um texto opinativo, né? Em que vocês vão discutir as consequências da violência urbana no Brasil. Então, para que tenha coerência, né? Vocês vão ver os assuntos, né? Que falam sobre as consequências da violência urbana, e vocês vão dar coesão a esse texto, colocando aí os conectores, né? As palavrinhas que ligam frases, que ligam palavras e que ligam textos, né, de forma coerente, de forma coesa. Então, terminamos a semana 4 do PET volume 4 de língua portuguesa do segundo ano. Espero, né, ter contribuído com vocês. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.